Qualquer análise que se faça do voto deve-se compreendê-lo como sendo uma conquista do povo, uma conquista da democracia, uma conquista das pessoas que lutaram por liberdade e lutaram, acima de tudo, para colocar nos cargos gestores do país, do estado e do município, pessoas que os representassem. Durante esse percurso da vida no Brasil, nós tivemos momentos em que definimos como momentos de exceção, em que nós ficamos distante dos votos, ficamos distante da possibilidade de escolher como gostaríamos, com a liberdade que temos hoje, os nossos governantes. Refiro-me ao final da década de 30, refiro-me ao período pós-64, e foi através de muita luta, volto a insistir, e aí o voto me lembrar sempre um direito, uma conquista, a busca perene pela liberdade, é que nós hoje conseguimos, com tanta liberdade, escolher os nossos governantes, escolher os nossos legisladores. Nós poderíamos dizer que o envolvimento da população, o envolvimento maior do cidadão, começa em 1932, quando aí sim nós temos instituída a justiça eleitoral, quando aí sim conquistas são materializadas, inclusive com a intervenção da mulher. Hoje, no Brasil, nós somos quase 143 milhões de eleitores. E desses 143 milhões, a maior parte é composto de mulheres. As mulheres representam hoje 52% do nosso eleitorado. É obrigatório votar o eleitor de 18 a 70 anos. É facultativo de 16 até completar 18 anos e a partir dos 70 anos também é facultativo votar. E os analfabetos que votam, mas é facultativo também. É muito importante que todos compareçam às urnas. Aqueles que não têm o dever de votar, que lhe é facultativo o comparecimento às urnas, e aqueles, claro, que têm a obrigatoriedade do voto, porque todos participam da sociedade, todos querem as mesmas coisas, os mesmos bens comuns, querem segurança, saúde, educação, e é muito importante que eles escolham seus representantes, porque dessa escolha depende o seu próprio futuro, o futuro de todos. Então, é muito importante que, além de comparecer às urnas, que eles conheçam os candidatos, conheçam as suas propostas e escolham, diante dessas propostas, aquele que eles acham que melhor os representará no governo. Quando nós falamos sufrágio, voto, escrutínio, a grosso modo, nós falamos em sufrágio como o direito de exercitar o voto, como o direito de escolher. Então, o sufrágio está na Constituição como sendo um direito de votar. O voto é a materialização desse direito de votar. E o escrutínio representa exatamente essa apuração, esse levantamento daquilo que se votou, ou em quem se votou especificamente. O sistema de votação da Justiça Eleitoral atualmente, ele é muito complexo e muito seguro. Às 7 horas da manhã, os mesários, estando nas sessões eleitorais, eles ligam a urna e eles emitem o que nós chamamos de zerésima, que é a comprovação que dentro daquela urna não há nenhum voto. E a partir das 8 horas da manhã, os eleitores adentram as sessões eleitorais e começam a votar. Às 5 horas da tarde, a eleição é finalizada, a urna definitivamente ela é encerrada e se expede boletim daquela urna, o que nós chamamos de BU. Esse boletim de urna é entregue para todos os participantes da eleição, o comitê interpartidário e alguns partidos também que estejam ali, certo? E esse flashcard de votação é levado ao cartório eleitoral e no cartório eleitoral há uma linha dedicada de transmissão para o nosso tribunal e esses resultados chegam
no nosso tribunal e são totalizados aqui. E nós, à medida que esses resultados vão sendo transmitidos, nós vamos divulgando para todos os interessados, certo? No final da totalização, nós temos o resultado de uma forma eficiente e segura, porque a urna eletrônica ela é ligada na tomada. Não há possibilidade da entrada de um hacker, como se costuma dizer por aí. A partir de 70 anos, muitos eleitores, mesmo não sendo obrigados a votar, eles comparecem às urnas, o que é muito gratificante e muito impressionante, porque são pessoas mais idosas, mas hoje a qualidade de vida tem comparação com anos atrás, né? E a inserção social é muito importante para a terceira idade, né? Eles fazem questão de participar, sim, da escolha dos seus governantes, administradores, e eles vão quase que em massa, né? Eu tenho 83 anos, eu vim de Belém do Pará, não sendo paraense, em 1948, sozinho, aventurando, né? Aventurando. Naquela época, muitos que vieram daquela região eram aventureiros. Eu morava na Praça da Árvore, lá no próximo à Praça da Rua Gravi. Fui convidado para comparecer no Tribunal Eleitoral como mesário. Aquilo me espantou, porque eu nunca tinha imaginado colaborar nesses termos. E fiquei orgulhoso, né? Porque ia prestar um serviço para a comunidade da qual eu faço parte. Senti orgulhoso realmente. E compareci realmente e nunca mais deixei de comparecer. A participação dos eleitores no pleito, votando, sempre é importante. A democracia é baseada nisso, né? Então, o voto sempre é bem-vindo. Não é porque é facultativo a pessoa não deve votar. É uma possibilidade de você exercer a cidadania, de você fazer parte da sua sociedade e na hora que você criticar, saber que você fez parte desse processo. Se ele é brasileiro, é patriota, ele tem que comparecer e colaborar com o Tribunal Eleitoral. Esse é o mínimo que o brasileiro deve fazer. Se ele participa da atividade do país, essa é uma exigência dele. Se ele lembra que nós ficamos muitos anos sem eleições, agora não, agora graças a Deus estamos no regime democrático e isso é importante. O advogado tem muita importância na vida social do país, por dois grandes motivos. Primeiro, a liberdade individual, quando ele defende o réu. E segundo, o patrimônio, que também é importância na vida da sociedade, que defende o patrimônio do seu cliente. A do mesário é participativa, é muito importante. São 5 cargos que tem na composição da mesa, né? A pessoa começa como suplente, depois ela vai segundo mesário, primeiro mesário, secretário, até chegar a presidente. Cada um tem sua função, eles são treinados, todas as zonas eleitorais que fazem a convocação fazem também um curso preparatório para esses convocados. Minha neta, com 19 anos, foi convocada também para mesária. E no mesmo colégio, porque nós estamos no mesmo bairro. E comecei a divulgar na família que tinha mais uma da família que presta colaboração com o Tribunal Eleitoral. Aconteceu, de repente, ela me telefona, fui convocada para o tribunal como mesária. Quem senhora? Ótimo, filha. Maravilhoso. Se precisar de alguma orientação, você me procura. Eu disse, não, fui convocada para uma reunião onde serão esclarecidos todos os movimentos do mesário. Então, bom, filha, compareça. E foi assim que aconteceu. Foi convocada, foi à reunião e está bem aceito o papel dela. E me orgulha, né? Porque será a continuidade da minha família. Em São Paulo, principalmente, nós temos um programa de o mesário voluntário. E grande parte eles próprios se inscrevem,
né? Não precisa nem ser convocado, ele mesmo vai lá e se oferece. É agradável, porque você encontra conhecidos, moradores do bairro, também que está muitos anos no bairro. E é interessante, porque você troca ideias com os conhecidos, e é bom e é eficiente esse momento, porque você se sente autoridade. Eu gostaria que os jovens brasileiros que têm um poder de voto compareçam às urnas para mostrar sua civilidade e patriotismo, e se querem mudar é só dessa forma, não tem outra forma. A procura é grande do voto do jovem dos 16 aos 18 anos. O que esse ano houve uma outra interpretação e uma alteração de sistema do TSE. Então, o TSE desconsiderou, nessa faixa de 16 aos 18 anos, ele tirou dos jovens dos 17 aos 18 anos, aquele jovem que complete 18 anos neste ano, ele não considerou na estatística dele. E por isso que foi noticiado até que houve uma queda na procura desse jovem. Mas, na verdade, não houve. Houve só uma alteração na interpretação e no sistema do TSE. Você vê a interesse do jovem. A gente recebe, inclusive, escolas aqui no plenário, existe um programa, né, do jovem eleitor, vem assistir as sessões aqui no TRE de São Paulo e eles têm o maior interesse em tudo isso. Então, não houve queda, não. Sem essa condição de votar, nós não seremos jamais um país democrático. A democracia vive em função desse direito de votarmos, para trocar ou manter. Essa é a vontade do eleitor. Eu acho que é um ato cívico, patriótico, que nós precisamos de eleições. Precisamos mudar muita coisa nesse país. E o meio razoável e efetivo é a eleição. O programa de acessibilidade é um conjunto de medidas que visa romper qualquer obstáculo que traga algum impedimento à pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade. O surgimento do projeto piloto, que na realidade a portaria do Tribunal de 2013 instituiu, né, o programa de acessibilidade na Justiça Eleitoral. E a ideia era fazer o projeto piloto em um município grande, como Contagem, com grande número de locais de votação e de sessões, e também em razão do trabalho que foi desenvolvido pela Meire, que é uma estudante de Direito, e fez um trabalho de levantamento de dados nas nossas escolas, nos nossos locais, e apresentou esses resultados para a Justiça Eleitoral. Então, a ideia realmente foi de fazer com que essas ações efetivas da Justiça Eleitoral promovessem o rompimento das barreiras para os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. O título do projeto é o Estado Democrático de Direito e as Pessoas com Deficiência, a efetividade do exercício do sufrágio no município de Contagem. Então, é um projeto de pesquisa que teve início através de um grupo de estudos na faculdade, e a intenção do projeto era verificar se as pessoas com deficiência exercem efetivamente o direito ao voto. Porque eu, como pessoa com deficiência, eu sempre tive dificuldade, né, de votar, de ter acesso às sessões, e eu considero que o direito ao voto é muito importante, porque é nesse momento que a gente escolhe os nossos representantes. Então, eu vi a necessidade de fazer essa pesquisa e verificar realmente se a dificuldade era só minha ou se é uma coisa presente mesmo na sociedade. Foi um momento muito importante, um momento que a gente já estava com a nossa portaria, né, a portaria do TRE, para implantar o projeto, e coincidiu, né, o recebimento do pleito da Meire com a iniciativa do tribunal. Então foi ótimo. A gente pôde então saber de fato quais eram as necessidades e o que a gente precisaria de fazer para então tornar as ações efetivas, a acessibilidade. Então foi muito bom. O trabalho da Meire ajudou bastante no desenvolvimento do nosso programa. Elaboramos uma espécie de um checklist com
com os parâmetros de acessibilidade da norma da BNT 9050. Então, assim, nós fomos até as sessões, 9 sessões, classificadas como especiais pelo TSE, e fomos lá na prática, né, pessoalmente, no dia das eleições de 2012, verificar se existia ou não essa acessibilidade. Além dessa verificação, nós também fizemos uma entrevista com pessoas com deficiência para descobrir se elas conheciam seus direitos, se elas exercem seus direitos e como que elas avaliam o ambiente proporcionado pelo Estado na hora da votação. Então, nós fizemos essa entrevista, além da pesquisa bibliográfica e documental também, onde na documental nós encontramos a resolução do TSE 23.381, que instituiu o programa de acessibilidade, e também a outra resolução que criou, né, a obrigatoriedade dessas sessões eleitorais especiais. Porque nós identificamos com a pesquisa documental que existem 3 direitos que são específicos das pessoas com deficiência, no que se refere ao voto, que é poder votar numa sessão especial, ter direito ao voto assistido, que é uma pessoa acompanhar essa pessoa com deficiência dentro da sessão até a urna, porque às vezes a pessoa não consegue digitar os números na urna, e essa outra pessoa que acompanha essa pessoa com deficiência, ela pode digitar para ela o número na urna, e esse é um direito já positivado em lei, e também o direito à certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. Esse direito nem eu mesma sabia antes de começar a elaborar a pesquisa, de trabalhar nela. Então, fazendo essa entrevista, nós percebemos que essas pessoas com deficiência não conheciam esses direitos. Então, nós vimos que não são só as barreiras arquitetônicas que impedem o exercício efetivo do voto, mas é também o desconhecimento dos direitos. É constrangedor ser carregado, né? Às vezes a sessão que a pessoa vota fica no 2º andar, 3º, e ela precisa ser carregada na cadeira de rodas, ou às vezes ela não tem um transporte acessível para poder ir até a sessão e ela acaba vendo a oportunidade de não votar, inclusive com essa certidão de quitação eleitoral com prazo determinado, se ela se dirigir até um cartório eleitoral, informar que para ela é oneroso fazer, né, dificultoso e oneroso ir até a sessão, ela vai conseguir essa certidão e vai deixar de votar. Então, geralmente, essas dificuldades impedem, sim, muito. Nós começamos fazendo uma identificação dos locais de votação para fazer um diagnóstico preciso e saber quais locais de votação de contagem não tinham condição de acessibilidade. E isso foi feito em todos os locais de contagem, que são aproximadamente 100 locais. Feito o diagnóstico, a gente apresentou o resultado para o tribunal, e o tribunal então oficiou o município de Contagem e o Estado para que a gente fizesse uma parceria então com a prefeitura e com o Estado para promover o rompimento das barreiras. Já foi iniciado pela prefeitura do município algumas ações efetivas. 15 escolas já estão sendo adaptadas para essas eleições. Espera que em 3 anos, foi a resposta que o município nos deu, de que em 3 anos as ações estejam efetivamente concluídas. O rompimento não é só de barreiras físicas, mas principalmente de barreiras atitudinais. É o olhar para essa pessoa, né, o tratamento, a maneira de tratar o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida no dia das eleições. Então, nós estamos procurando treinar os mesários, aqueles que fazem o trabalho no dia das eleições, para o rompimento dessas barreiras atitudinais. Eu acho que é o exercício maior da cidadania. Nós temos o poder, né? O poder emana do povo, é o que diz a Constituição. E é no momento do voto que a gente exerce esse poder. É ali que eu vou escolher os meus representantes. Então, é de extrema importância. Historicamente, o cidadão preso e preso provisoriamente, sob custódia do Estado, ele tinha muita dificuldade de exercer a sua cidadania. Respeitando o que diz a Constituição, esse cidadão não pode ser alijado do processo político da nação.
convênio feito com a Secretaria de Estado da Justiça, ele regulamenta o direito constitucional dos presos provisórios exercerem o voto na forma da Constituição, né? Já que apenas os presos condenados é que têm esse exercício de direito de voto suspenso por força da condenação enquanto durarem os efeitos da pena. Nós firmamos um convênio com o TRE e a Secretaria de Estado da Justiça. Já estamos agora no 4º período eleitoral, né? Esse trabalho é feito, ele é diagnosticado com vários meses de antecedência, em torno de 4 a 6 meses antes da data da eleição, e existe um preparo inicial. Nós conseguimos o controle de todas as pessoas que estão presas, que não possuem sentença transitada em julgado, e existe um controle desde o início desse trabalho até o último dia da eleição eleitoral. E diante disso, nós criamos uma metodologia interna de controle, onde é instalado, onde são criadas sessões eleitorais especiais e elas ficam localizadas dentro das unidades prisionais. No dia da votação, com uma antecedência mínima, é instalada essas sessões e o preso ele vai lá, normalmente ele vota estando localizado lá. Claro, uma coisa muito importante que eu tenho a dizer, aquele preso, porventura, que recebe um alvará de soltura, ele poderá votar na unidade, ele pode voltar e votar. Houve uma preparação, né? Houve uma metodologia, inclusive para fins de divulgação, existe um sistema dentro das unidades prisionais do Estado do Espírito Santo, o avanço tecnológico que trouxe com o investimento na construção dessas unidades e evolução internamente também na metodologia para que essas pessoas exerçam o voto. Existem as transmissões de audiovisual, por televisão, por rádio. Inclusive, a Secretaria de Justiça com o Tribunal Regional Eleitoral também fez um trabalho de conscientização com as famílias das pessoas presas, através do Núcleo de Assistência Social e também com os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Esse ano dos 1.246 presos provisórios que nós conseguimos cadastrar eleitoralmente, 431 foram menores, de forma que isso representa um ganho expressivo, até porque é nesta parcela da juventude que se enquadra ou que se busca exercer esse crescimento da cidadania através da consciência cívica do direito ao voto. Votam os adolescentes que estão acautelados 45 dias e que têm o título eleitoral, e vota aqueles adolescentes também que já têm uma sentença determinada de 6 meses a 3 anos. Todos esses adolescentes que desejam, a partir do processo que é envolvido, a gente providencia a documentação para que ele possa votar. Ele funciona com cunho pedagógico porque a equipe técnica ela tem condições de fazer o envolvimento desses jovens no processo de cidadania o qual ele está vivendo. Então, é feita uma discussão com ele desse processo eleitoral e ele se envolve nesse processo. E é um processo muito rico, porque eles se envolvem e eles se preocupam, né? Eles estão manifestando a preocupação de quem que eles vão indicar para realmente governar esse país, né? Em todas as esferas. Nós, inclusive, fizemos uma gestão pessoal, tivemos a oportunidade de ir em um dos estabelecimentos prisionais do Estado e falar para uma plateia desses jovens que se animaram bastante com essa perspectiva. Ficamos até surpresos o quanto eles aderiram e discutiram aquele momento que para eles poderia parecer tão distante.